Antes de nós ouvirmos a palavra, tem um vídeo que eu queria compartilhar com vocês. E após o vídeo, nós vamos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E aí, pessoal, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da realidade de Guiné-Bissau. As pessoas falam por que tem a falta de alimento, né? Tem terra, mas precisa ser cuidada, porque olha só isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Terra muito seca. Eles vão ter que construir um dique aqui para barrar a água da chuva de sair. E um detalhe importante, só chove durante 3 meses. Aquela área verde lá, tá vendo? É um rio, só um rio de água salgada. Sim. Quando na época da chuva, que é a época que eles poderiam aproveitar essa área, sobe e a água salgada entra. Por isso tem que fazer os diques lá para a água salgada não entrar e, se possível, plantar essa área aqui, ó. Na época da chuva, prende os animais e essa mesmo. E você vê que não tem água para plantar fora da época da chuva. Neste lugar mora um homem e ele acredita que se ele fizer uma barreira, ele vai conseguir estocar a água da chuva por mais tempo. A curiosidade é que a aldeia não acredita no projeto dele. Então ele sozinho está construindo esse deck, essa barreira, para armazenar mais água da chuva e ter mais tempo de terra fértil. Nós vamos lá conhecer esse lugar. Isso aqui é o trabalho de um homem. Um obreiro aqui da igreja, pastor auxiliar do pastor Sérgio. E tá vindo isso de longe, hein? Olha, ele cavou aqui. Vou mostrar para vocês aqui a extensão disso. Olha o tamanho desse trabalho aqui, pessoal. Aqui cavado na mão, hein, pessoal. Ó, e ele vai fazendo o dique aqui, ó. Isso vai longe. Ou seja, tudo é possível. Quando alguém diz que vai fazer, acredite, ele consegue. E a gente acredita que esse homem vai conseguir fazer o trabalho dele. É inacreditável. Um homem sozinho fazendo tudo isso. Porque a aldeia não acredita que vai dar certo. Então, por não acreditar, eles não vêm ajudar. Mas ele está com fé que vai conseguir. A força de um propósito. Porque ali não começou um dia. Se não comer só 11 horas, meia, que não comer, não tem manhã. Não comer mais meia. Não tem nem esse problema. Traduz Uma vez por dia. Tá falando que o problema deles é que tem comida só uma vez por dia. Então depois que se alimentou uma vez naquele dia, vai comer só no outro dia. Mas eles querem comer mais vezes por dia, mas não tem comida. E aí por isso ele está fazendo esse trabalho. Por isso ele está fazendo esse trabalho, porque confia que vai conseguir produzir nessa área se ele impedir a água salgada de entrar. Começando a fazer trabalho, mas que agora como fazer meu trabalho? Me vira para trás, eu venho a trabalho como fazer, para mim só. Logo não tem entendo como e que me só que eu faço. Então conto como não sei 3 ou até 4. Que só não faço que trabalho. Porque trabalho que não está fácil. A própria não tem de mirar trabalho, não está ficando de dúvida como se atende quem fica nela. Ele falou que na hora que ele está trabalhando, na hora que eu olhar para trás e ver o trabalho que ele fez, ele lembra que não é só ele que estava trabalhando. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, São 4 que estavam trabalhando. Mas é ele só, de homem que está trabalhando. No passado tinha 40 pessoas que faziam esse trabalho.
Não sentar, não conversar, não falar como não é fácil, não começar a tomar, cada quem toma parte. Eles sentaram, combinaram entre eles, cada um pegou um pedaço. Depois daquilo, a gente acabou continuar a trabalhar, tudo vai ficar na casa. Depois daquele tempo, ninguém mais quis trabalhar. Durante 8 anos ele está sozinho fazendo esse trabalho. Esse que pensamento que me irmã, e que mal já não se tem a certeza, não tem a fé como a Rússia, não tem a fé como Deus mandar. Apesar de todo esforço, ele sempre teve fé que vai ter arroz, porque Deus vai dar o arroz. Deus nos abençoe a igreja de Brasil. É isso aí. Deus abençoe a igreja no Brasil, que vai sentir o desejo de ser mais abençoadora, em nome de Jesus. Na vida do Paulo, na vida dessa tabanca, vai ser uma bênção. Amém. Glórias a Deus. Este homem se chama Paulo. É o Paulo de Guiné. Algumas pessoas perguntam: por que a gente não faz aqui? Para que ir tão longe fazer alguma coisa? Nós temos tantas favelas aqui que necessitam de ajuda. Temos tantos lugares aqui que precisam de ajuda. Por que não fazer aqui? Aí eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmão. Vou fazer uma pergunta para você, minha irmã. Se fosse você, lá no final desse mundo aí, se fosse você e a sua família, você iria gostar que alguém fosse até você te ajudar? Se fosse você passando por essa situação, você ia ficar feliz se alguém fosse até você? Então é por isso que nós vamos tão longe. Aqui em São Paulo, mesmo as pessoas mais carentes, elas não sabem o que essas pessoas lá passam. Mesmo as pessoas mais carentes, porque a pessoa mais carente aqui em São Paulo, aqui no Brasil, ela se alimenta 2 vezes por dia, no mínimo. Ela se alimenta 2 vezes por dia. Lá é uma vez só. E não é porque eles não querem, como diz o vídeo. Eles querem comer mais, mas não tem comida. E por que nós vamos tão longe? Por que nós vamos tão longe? Porque Jesus mandou. Você que diz assim: eu acho que não precisa ir tão longe. Cara, desculpa, você nunca leu a Bíblia. Porque Jesus disse que nós tínhamos que fazer a missão de Deus aqui e até os confins da terra. Foi Jesus que falou isso. Esse negócio de missões, quem inventou não foi a igreja, quem inventou não foi Paulo. Missões quem inventou não foi... Não, quem inventou missões foi Deus. E o primeiro missionário se chama Jesus Cristo. Ele enviou o seu Filho como missionário a essa terra para nos trazer transformação de vida. E o missionário Jesus disse: vocês continuem fazendo o que eu estou fazendo. Vocês vão ter que dar continuidade nisso. Então é isso que nós estamos fazendo como igreja. E Deus tem nos abençoado por isso. Não nos falta nada. O Senhor tem cuidado de nós. Então, quando você for ofertar, oferte com alegria. Saiba que alguém vai ser beneficiado. Talvez alguém que você nunca vai conhecer. Eu não iria conhecer esse homem. Cara, de verdade, eu saí aqui do Brasil no dia 26. Eu saí sem saber o que eu ia fazer na África. Desta vez eu não sabia. Me lembro que o pastor Joãozinho me convidou na quarta-feira. Na quarta-feira ele disse: pastor Melk, dia 26 nós vamos viajar, numa quarta-feira. Melk, nós vamos viajar para a África, vai ter o aniversário da Missão Kairos em Senegal. E depois nós vamos ter uma conferência missionária em Guiné. Eu queria muito que você fosse conosco. Vai um grupo de pastores, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília. E vai aqui, daqui de São Paulo também, alguns pastores irão. E eu gostaria que você fosse, Melk.
E a princípio eu disse: pastor, não vou. Eu já fui em 4 países da África, já tinha ido já na África 2 vezes. E dessa vez eu falei: não, eu estou muito atarefado, estou com bastante trabalho aqui, eu tenho muita coisa aqui na igreja para fazer nesse tempo, a demanda aumentou bastante e eu não posso viajar. Ele falou: tudo bem, fica para a próxima. Eu falei: tá bom. Na quinta-feira eu acordei pensando nessa viagem, falei: não, vai passar. Na sexta-feira meu coração estava chamando para a África. Falei: meu Deus, eu não posso ir, não tenho dinheiro. Cara, é 9 pau a passagem para a África. Eu falei: meu Deus, vou ter que parcelar isso aí, contrair mais uma dívida. Aí eu pensei: bom, não custa nada saber quanto é. Na verdade eu não sabia quanto era ainda. Aí liguei para o Joãozinho, pastor presidente da Kairos. Falei: Joãozinho, quanto que é a passagem? 9 mil, mas ele parcela em até 10 vezes, sem juros. Falei: bom, vamos lá, vamos tentar. Vamos fazer alguma coisa. Eu tenho umas camisetas de time lá da seleção, vou vender minhas camisetas. Tem uns negócios lá, vou vender e eu vou completar essa passagem aí. E se você perguntasse para mim: pastor, por que você está indo? Alguns perguntaram: por que você está indo à África? Eu disse: não sei. No sábado eu acordei com uma certeza incrível que eu tinha que ir. Na quinta eu pensei. Na sexta eu quis o contato da pessoa que vendia passagem, só para saber. No sábado eu acordei com uma certeza que eu tinha que ir. E acordei, liguei para o cara da agência e disse a ele: quanto que é? Ele falou: tanto. Eu falei: olha, vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma. Acertamos a forma de pagamento e eu falei: pode emitir o bilhete. E 20 minutos depois ele mandou em PDF o bilhete da passagem, ir de volta para a África, São Paulo, Espanha, Senegal, Guiné, Senegal, Espanha, Brasil. Uma viagem maluca, cansativa. Desci para o café da manhã, minha esposa: Mel, que veio tomar café. Desci para o café da manhã e falei para minha esposa: estou indo para a África. Ela disse: assim, do nada? Estou indo para a África. Ah, mas você ainda vai ver passagem ainda, essas coisas. Quanto que? Já comprei a passagem. Ela falou: você é maluco, o que você vai fazer lá? Quantos dias? 17 dias. Ela quase me fez rasgar a passagem. E lá vai nós para a África. Cheguei na África, preguei no maior evento lá que ia ter esse ano. Eu não sabia que eu ia ministrar nesse evento, não sabia que eu ia pregar. Foi uma surpresa para mim. Ministrei num evento mais importante de Senegal. Depois fomos para Guiné-Bissau. E eu estava em Guiné-Bissau, conhecemos alguns projetos. Mas eu me lembrei, os mais antigos vão lembrar disso. Quem lembra de um banheiro que nós construímos numa aldeia lá na África? Quem lembra disso? Levanta a mão. Você lembra desse banheiro? Lembra disso? Lembra? Quem aqui contribuiu com aquele banheiro? Levanta a mão. Em 2020, quando eu fui para a África, nós tivemos essa aldeia. E durante o culto eu quis ir no banheiro. Eu perguntei onde era o banheiro. E eles disseram: ali. Ali aonde? Ali, pastor. Cara, você tem que escolher uma árvore de caju e é atrás dela o banheiro. E eu falei: cara, mas num culto à noite, era à noite o culto e as pessoas não têm um banheiro. Eu falei: não, vamos construir um banheiro nessa igreja. Fiz um vídeo lá, no outro dia nós já levantamos o valor do banheiro, fizemos um orçamento lá, levantamos e construímos o banheiro. E eu queria ir visitar o banheiro, porque eu não tinha ido lá ver. Eu falei: não, eu quero ir lá, que eu quero fazer um vídeo para mostrar o banheiro para a igreja quando eu voltar para o Brasil. Olha aqui, lembra desse banheiro que nós construímos, tal. Inclusive o banheiro tornou-se o ponto turístico da aldeia. 500 pessoas, o lugar mais bonito da aldeia era o banheiro. Então o pastor falou que chegava lá de tarde, um monte de homem dentro do banheiro, sentado, porque era fresquinho, por causa do azulejo, né? Então eles ficavam na parte mais quente do dia, dentro do banheiro. E eu quis ir lá, e eu falei para o pastor Sérgio: pastor Sérgio, eu preciso ir a Kidete. Os missionários iam fazer uma viagem para um lugar, e eu disse: não, eu não vou para este lugar, eu quero ir lá na Tabanca de Kidete. Tabanca é a aldeia. E ele falou: tá bom, eu te levo. Vamos na terça-feira. Tá bom, terça-feira cedo,
Levantamos e fomos. Quando chegou lá, eu vi o banheiro, e eu até estava trancado. Ele disse: nós vamos até a aldeia, eu vou pegar a chave lá, e depois a gente volta. Aí você faz umas imagens aqui, tá bom. E nós fomos até a aldeia. Chegou na aldeia, a gente conversando com as pessoas, tal, batendo um papo ali com as pessoas que moravam. E o pastor falou: cadê o Paulo? Perguntou para uma mulher: cadê Paulo? Paulo está trabalhando. Aí o pastor falou: vamos lá, para vocês verem o trabalho do Paulo. E foi aí que nasceu esse vídeo. Eu sei que não foi só para isso que Deus me levou à África, porque nós fizemos um trabalho muito relevante naquela igreja em Senegal, né? Cheguei na igreja de... essa questão da igreja de Senegal, deixa eu explicar para vocês rapidão. As mesquitas, os templos muçulmanos no Senegal, eles são muito bonitos. Muito bonitos. E quando eu cheguei na igreja, que eu olhei aquele piso do altar descascando, que não era nem piso, era uma borracha. E eles tinham colado uma borracha em cima do piso. Quando eu olhei para aquilo, eu estava sentado esperando a minha hora de ministrar a palavra, e Deus falou no meu coração: você vai fazer? Ou eu mando outro? Ou eu tenho que esperar outro? A igreja de 20 anos, cara, uma igreja de 20 anos. Quantos homens não passaram ali e viram a mesma coisa que eu? E eu disse: não, Senhor, eu vou fazer. Terminou o culto, chamei o pastor e perguntei para ele: faz um orçamento de quanto é para colocar o piso aqui e aqui. Ele disse: pastor, o orçamento já está feito. Nós estamos orando por isso faz 9 meses. Faz 9 meses que nós estamos orando para que Deus levante alguém para fazer isso aqui. Ou seja, às vezes nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós não nos preparamos para a bênção. O cara já estava preparado, já estava pronto. E eu disse a ele: se eu conseguir a oferta para nós fazermos isso aqui daqui a 5 dias, se eu conseguir a oferta do valor total, era 15 mil reais. Em quantos dias você começa a trabalhar? Ele falou: no mesmo dia. Os pedreiros já estão tudo esperando. Eu já tenho as pessoas certas. Ou seja, queridos, sucesso nada mais é do que alguém que está preparado para uma oportunidade. Tem que se preparar. Você quer ser uma pessoa que ganha muito dinheiro na vida, que vai ter muito recurso? Cara, você precisa estudar. Quando eu receber mais, eu vou estudar. Não, essa é a hora. Meu irmão Josafá, ele trabalhava numa empresa, acho que na época ganhava 500 reais. E eu disse a ele um dia: filho, vem cá. E reclamando sempre que ficava todo queimado lá, por causa do forno, não sei o quê. E ele era molecão novo, 17 anos eu acho. E eu disse a ele: quanto que você ganha? 400 reais, tá? Qual a área dessa empresa que você olha assim e fala assim: cara, aquela área é da hora? Ele falou: a área da qualidade. Eu falei: e qual é o caminho que você precisa fazer para chegar nessa área? Tem que fazer um curso. E quanto é o curso? 300 reais. Eu falei: faz o curso. Não, mas eu ganho 500, como é que eu vou fazer? Faz o curso. Você vai ficar com 200 durante 2 anos, mas depois o seu salário vai melhorar. E ele teve coragem, ele foi, e hoje ele é o gestor de qualidade dessa empresa. Ou de uma outra empresa, né? Foi para uma outra empresa, né? Hoje, mas é a mesma coisa, né? Ele é o gestor de qualidade. Ou seja, você tem que se preparar para algo, senão você não vai ter aquilo, não vai chegar onde você quer. Fizemos o piso, mas ainda não era o que Deus chacoalhou meu coração. Fomos para algo, tem um outro projeto que no mês que vem nós vamos compartilhar. Esse mês não. Mas essa história desse homem me chamou a atenção. Porque não são 8 dias trabalhando. Pode colocar as imagens dele aqui. Não são 8 dias trabalhando. São 8 anos. 8 anos trabalhando, cavando um buraco, cavando, é como se fosse uma trincheira. Não, pode deixar, tranquilo. Obrigado. Cavando uma trincheira para que a água do mar não invada a sua plantação. A aldeia não acredita mais. Mas aquele homem tem um propósito. Ele não tem um sonho. Aquele homem, ele tem um propósito. E é isso que o faz levantar todos os dias às 5 da manhã para começar a cavar. E quer saber? Quando é 6 da manhã, já estamos em 25 graus de caloria. Às 8 da manhã já estamos batendo 28 graus. Às 10 da manhã são 32 graus.
Ao meio-dia bate 38 graus, chega a 42. Eu estava num lugar que a temperatura estava em 43, mas a sensação térmica era de 48. Uma loucura. Parece que vai faltar o ar, cara. Parece que você vai desmaiar. E é nesse lugar que esse homem está há 8 anos com uma pá. Ele não tem um trator, ele não tem uma máquina, é uma pá. É uma pá grande. E aqui ele joga a terra. E joga a terra. O que faz esse homem não desistir? O que faz esse homem não desanimar? O seu propósito. Ele acredita que ao final do seu trabalho, o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele acredita que o nome do Senhor vai ser glorificado, porque as pessoas da aldeia não acreditam, elas não são cristãos. E eles falam: esse homem é maluco, ele é um crente maluco. Ele entregou a vida dele para Jesus e agora ele é doido. Faz 8 anos que ele é doido. Mas quando chegar no propósito, eu perguntei a ele: e depois que acabar o seu projeto, e que a terra estiver boa para plantar, o que você vai dizer a eles? Eu vou chamá-los, e eu vou distribuir as terras para cada um plantar, e cada um vai ter a sua parte de terra para plantar. Mas você não vai cobrar nada deles, não, porque eu estou fazendo isso para eles. Propósito. E eu queria convidar você que tem sido abençoado por Deus. Nós, pela parte da manhã, eu perguntei para os irmãos se eles queriam fazer isso, e eles disseram que sim. Nós vamos ofertar na vida do Paulo. Nós temos que levantar 12 mil reais para ajudá-lo a construir 2 comportas. 2 comportas, não é muito. 12 mil reais é muito para uma pessoa só, mas se todos nós juntarmos com um pouquinho, né, se cada um aqui, sei lá, der 200 reais, nós vamos chegar nesse propósito muito rápido. E eu disse a ele que até o mês de agosto eu iria conseguir o recurso para enviar para ele. Se tudo der certo, nós vamos enviar o recurso para ele, e é bem provável que no mês de novembro, eu e mais alguns aqui, vamos lá verificar se foi feito mesmo e como foi feito, para fazer uma prestação de contas. Vou voltar na África só por causa desse projeto aqui, e mais um outro projeto que eu preciso voltar lá no mês de novembro. Depois disso eu quero ficar uns 5 anos sem ir na África. Você que vai ofertar na vida do Paulo, coloca 99 centavos no final da sua oferta. Por exemplo, você vai ofertar 200 reais, então oferta 200,99. Eu vou ofertar 500 reais, então 500,99. Por quê? Porque aí nós vamos saber, o pessoal do financeiro vai saber que quando tiver uma oferta com 99, é a oferta para o projeto do Paulo. Quem está comigo nessa, levanta a mão em nome de Jesus, para a glória de Deus. Olha aí, que bênção, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar para você, continua com a mão levantada. Senhor, essa pessoa que levantou a mão, e aqueles que vão contribuir com esse projeto, abençoe-os de uma forma sobrenatural. Faça-os viver coisas incríveis, e que essa semente que eles estão plantando, Senhor, lá nessa aldeia, possa germinar na vida deles e nas suas famílias, para a glória do nome de Jesus. Eu abençoo desde já essa oferta que o Senhor colocou no coração da minha irmã e do meu irmão, e faço isso em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Você que está em casa aí, que vai ofertar também, que Deus te abençoe grandiosamente. Agora, o que Deus trouxe ao meu coração para falar hoje, pegando o gancho desse vídeo que nós acabamos de assistir, é o seguinte: este homem tem propósito, sim ou não? Ele tem um propósito, e ele vai chegar onde Deus espera, sim ou não? Ele ficou 8 anos fazendo a parte dele, e agora a Lírio Parelheiros chegou para ajudá-lo. Por que Deus esperou 8 anos? Deus não podia ter mandado eu lá em 2020 para conhecer ele? Em 2020 eu estava lá, e eu não o conheci. Eu fui num culto à noite também, não fui de dia, eu fui à noite num culto, ministrei nessa igreja, na igreja lá, inclusive a igreja caiu, o cupim derrubou a igreja, mas isso é história para outra, é sério, cara, cupim lá a parada é maluca, e os caras derrubam tora de madeira assim, ó.
E eu não conhecia o Paulo, mas o Paulo é um homem de propósito. E no momento certo, Deus veio testando o Paulo, provavelmente. Deus veio provando o Paulo. Quantos dias de manhã o Paulo falava assim: meu Deus, por que eu tenho que fazer isso? Ninguém mais está fazendo. Ninguém quer fazer, por que eu tenho que fazer? Mas ele levantou e foi. E em 2024, em maio de 2024, chega um pastor de uma igreja relevante da zona sul de São Paulo, extremo sul de São Paulo. E nós vamos fazer coisas incríveis nesse lugar. E o nome de Deus vai ser glorificado. Mas esse homem tem propósito. E eu pergunto, nessa noite, você tem propósito? Qual o seu propósito? O que te move? O que te movimenta? Já dizia um velho sábio que quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar está bom. Por que nada acontece na minha vida? Você está preparando-se para que coisas boas aconteçam na tua vida? Você acorda de manhã pensando que onde você quer chegar? Quais são os seus propósitos? Quais são as engrenagens que têm movimentado a sua vida? E deixa eu dizer, pastor, eu acho que isso não é para mim. Não, é sim. Jeremias 29, capítulo 11, ele vai dizer: eu é que sei, Deus dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. E ele complementa o versículo dizendo: os meus pensamentos quanto a vocês são pensamentos de paz e não de mal, a fim de dar a vocês o futuro que vocês esperam. Deus é um Deus de presente, é um Deus de futuro. Ele não é um Deus de passado, porque o que passou já foi, já aconteceu. Deus está te preparando hoje no presente para viver coisas incríveis no futuro. E Deus espera que você viva coisas incríveis, sabe por quê? Porque se você for uma pessoa incrível, relevante, uma pessoa que vai revolucionar a sua geração, o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Deus está interessado nisso. E eu sei que o Espírito Santo está movendo corações aqui nessa noite, para que haja propósito em sua vida e você chegue onde Deus espera. Se você concorda comigo, diz: é eu mesmo, Deus. Aleluia. Oh, glória. Agora, queridos, é necessário ter propósito. Porque se Deus é um Deus de futuro, você não pode se mover pela música do Zeca Pagodinho. Tem muita gente se movendo conforme a música do Zeca Pagodinho. Qual que é a música? Seus pilantras, vocês conhecem, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sangue de Jesus tem poder. Cara, alguém que é movido pela vida, um dia de cada... Não, pastor, eu vivo um dia de cada vez. Um dia você está feliz, porque todos nós vivemos por emoções, né? Todos os dias vem emoções diferentes, sentimentos diferentes. Um dia você levanta animado. No dia que você levanta animado, você fala: hoje eu vou vencer em nome de Jesus. No outro dia você levanta triste, aí você fala assim: não vou mais. Aí no outro dia você levanta, aconteceu uma tragédia, assim, um negócio, uma traição, um negócio ruim. Aí você fala assim: hoje eu quero morrer. Mas no outro dia você fala: não, eu quero viver. No outro dia... E fica nesse círculo por quantos anos? E por que fica se movendo no círculo? Por que não sai disso para ir para o futuro? Porque não tem um propósito claro estabelecido. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui e Ele disse para mim no meu coração que Ele vai colocar propósito em alguém aqui. Tem alguém que vai sair daqui hoje com desejo de se mover, não mais por sonhos, não, vai se mover por propósitos. Por que essa mensagem ela poderia ser o cavador de sonhos? Quando eu escrevi, o tema da ministração era o cavador de sonhos, mas Deus falou: sonhos é muito pouco, filho.
É propósito. Porque sonhos, vocês todos têm sonhos. Quantos sonhos nós temos? Tantos sonhos, né? As irmãs solteiras têm um sonho de casar. Os irmãos solteiros têm um sonho de casar, né? As irmãs casadas têm um sonho de que o marido morra. E o contrário é verdadeiro. Fala a verdade. Quem aqui nunca pensou? Queridos, se tem uma coisa que eu nunca pensei, é em divórcio. Divórcio não, mas assassinato. com requintes de crueldade. Quem nunca? Então você que está aqui com a sua esposa, dá a mão pro seu inimigo aí, fala: eu te amo, meu amor, vai, dá um beijo nela aí, vai, dá um beijo à sua esposa aí, querido, dá um beijo, ai moleque, dá um beijo nela aí, vai, eu te amo, meu amor, vai guerreiro, tá com vergonha? Aqui é um lugar do amor. Vem aqui, esposa, vai me te dar um beijo. Você fala assim: vem aqui me dar um beijo, mas eu te mato. Que é isso, guerreiro? Queridos, se Jesus não voltar antes, como você enxerga a sua vida daqui 5 anos? Se Jesus não voltar antes, como você enxerga a sua vida daqui a 5 anos? Eu estou falando pouco, eu poderia falar 10. Nós precisamos ter propósitos, pensar. Como que vai ser a sua casa daqui a 5 anos? Como que vai estar a sua casa? Eu não estou falando da casa física, eu estou falando da sua casa espiritual. Como que vai ser o ambiente na sua casa daqui a 5 anos? Que ambiente que você espera que seja? Queridos, eu moro numa casa simples, mas pensa, eu já estive em hotéis, em vários lugares do mundo, nessas viagens malucas de missões aí. Já estive em hotel em Jerusalém, lá no centro de Jerusalém. Já estive em hotel na Bósnia, Sarajevo, na Sérvia, na Suíça, sei lá em mais que lugar, que raio de lugar que eu fui. Fui para tanto lugar já. Mas o melhor lugar é a minha casa. Coisa boa, chegar na minha casa, a coisa mais gostosa. Cara, você não tinha noção. Eu estava agoniado para chegar em casa, para sentar na minha cozinha e tomar um copo de café com leite, cara. Meu, quase 20 dias sem tomar um café com leite. Lá tem leite, mas é leite em pó. Chega uma hora que o leite em pó não vai mais, mano. Cheguei em casa, tomei um cafezinho com leite, abraçar minha família, que coisa boa. Senti aquela paz gostosa dentro do meu lar. Como que você espera que o seu lar seja daqui a 5 anos? Eu espero, o meu sonho para você, o meu desejo para você é que você, ao chegar na sua casa, você fale: eu estou no melhor lugar do mundo, esse é o meu refúgio. O nosso lar precisa ser o melhor lugar do mundo, não é o trabalho. Quantas pessoas eu escuto dizendo: pastor, eu ficava enrolando no serviço para chegar em casa, eu ficava fazendo hora extra porque eu não queria ir para casa, porque na minha casa não tem paz, na minha casa não tem alegria. Eu ouvi, já conversei com homens aqui que eles chegavam do trabalho e eles ficavam dando voltas, aí parava num bar, tomava uma, parava no outro, tomava uma, até chegar em casa bêbado, porque não tinha prazer de chegar na sua casa. Mas eu acredito que Deus não quer isso para nós. Deus quer que a nossa casa seja o melhor lugar do mundo para estar. Como que você imagina a sua casa daqui a 5 anos? Como que você imagina a sua vida espiritual daqui a 5 anos? O que você vai estar fazendo de relevante para o mundo daqui a 5 anos? O que você vai estar fazendo de relevante para a sua comunidade daqui a 5 anos? Como que você pode contribuir para que pessoas se tornem pessoas melhores daqui a 5, 10 anos? São propósitos que nós precisamos estabelecer. E se você não tem nenhum propósito, deixa eu dizer a você: Deus quer te dar propósitos. Deus está interessado em te dar propósitos. Então comece a orar. Ore pedindo a Deus propósitos. Diga: Senhor, eu preciso de um propósito. O que é propósito? É uma visão clara de futuro, uma visão definida de futuro. Eu tenho muito claro em mim a minha visão de futuro, o meu propósito, e eu estou me movendo por ele. Se Deus vai fazer ele acontecer, não sei, mas eu vou continuar cavando. Eu tenho um sonho, I have a dream. Eu tenho um sonho.
de ir para a África, de morar na África, de ter uma casa pequena, para mim e para minha esposa. Não precisa de muita coisa. É uma cozinha desse tamanho aqui, tá bom. Tá bom. Aqui, uma sala assim tá bom. Um pouquinho mais, para não ficar tão calor. Aqui tá bom. E um quarto, acho que até aqui tá bom demais. Aí, ó, minha casa desse tamanho assim. Tá bom demais. E uma sala do tamanho disso aqui assim, ó, para colocar todas as crianças daquela aldeia que eu vou estar, não sei onde é. E eu vou passar e nós vamos pagar a escola para essas crianças, porque lá na África a escola é paga. Por isso os pais que têm 10 filhos mandam um para a escola, e esse um tem a obrigação de ensinar os seus irmãos a ler pelo menos, e a falar o idioma da nação, que nem sempre é o idioma da tribo. Nunca é, na verdade. Por exemplo, no Senegal, o idioma é o francês, mas a língua do povo é o Wolof. Em Guiné-Bissau, a língua oficial do país é o português, mas eles não falam português, eles falam o crioulo. E eu tenho um propósito. Aquelas crianças, elas crescem sem esperança. Os pais foram miseráveis, os avós foram miseráveis, o pai é miserável, ela é miserável, o filho vai ser miserável. E Deus colocou no meu coração que eu tenho que ir para a África para mudar essa cultura, pelo menos nesse lugar. E desse lugar vão nascer 100 crianças que vão se tornar grandes homens e mulheres de Deus, e que vão mudar a consciência de outras crianças. Eu não sei onde isso vai chegar, mas é o propósito que Deus colocou no meu coração, e eu sei que eu vou ser muito útil lá. E falta 12 anos. Pastor, você vai deixar tudo isso aqui? Fácil. Aliás, já estou preparando a galera aí para ficar no meu lugar, e que mandaram muito bem por sinal. Sim ou não? Quero agradecer aos meninos que, na minha ausência, serviram ao Senhor aqui nessa casa, e serviram a vocês com tanta excelência. Que Deus os abençoe, que o Senhor os recompense por isso. Agora, é propósito, é se mover por um propósito. Quem tem propósito tem até mais vida, sabia? Quem tem propósito acorda, cara, e não tem espaço para preguiça, não tem espaço para depressão, não tem espaço para desânimo. Eu costumo dizer que pobre que tem desânimo é uma desgraça, porque ele está lascado. Pô, velho, você já é pobre, você está desanimado, você vai maluco, você vai dar muito ruim, porque até para pedir é difícil. Uma pessoa desanimada, nem para pedir comida ela presta. Vai morrer, tu vai morrer. Menina bestada, para com isso. Bora, que Deus, ore, querido, comece a orar para Deus te dar propósito. E ore, mas ore até Deus responder. Ore até Deus te dar um propósito, porque quando Deus te der um propósito, isso vai aquecer o seu coração. E quando aquecer o seu coração, aí já era, ninguém te segura, ninguém te para. Por que ninguém para o Paulo? Porque o Paulo tem um processo, um propósito bem estabelecido dentro do seu coração, e que vai acontecer para a glória do nome de Jesus, amém? E depois disso eu não sei qual que vai ser o próximo propósito do Paulo. Imagina, eu não sei, eu acredito que o Paulo vai sair para outra aldeia, e ele vai mostrar o resultado do seu trabalho, e ele vai fazer isso na outra aldeia, e alguém dessa aldeia vai fazer para outra, e para outra, e agora todas as aldeias vão fazer a mesma coisa, porque agora eles vão ver que dá resultado, e aquele país vai começar a ter alimento. Uau! Uau! É disso que nós estamos falando. Agora, uma coisa que é muito importante: você precisa verificar se o seu propósito ele vai atrair a presença de Deus. Porque sem Deus você não chega a lugar algum. Sem Deus você não consegue chegar a lugar algum. Sabe por quê? Porque as dificuldades da vida, elas vão te parar. Mas quando você anda com Deus, quando Deus é o seu motor propulsor, agora ninguém te para. Esse homem, vocês ouviram o que ele disse? Eu estou trabalhando muitas vezes, e quando eu olho para trás,
eu fico assustado e eu digo: não foi eu sozinho, quem está trabalhando comigo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é Deus. Ele está dizendo: eu só consegui fazer tudo isso porque Deus está comigo. Mas o propósito do Paulo atraiu a presença de Deus. Existem propósitos que Deus não vai lá. Existem propósitos que Deus não se alia. Existem propósitos que Deus se omite. Ele fala: não vou fazer isso. A Bíblia diz, o Tiago diz: vocês pedem e pedem mal. Vocês pedem e não recebem porque vocês estão pedindo de forma errada. E ele explica, ele diz: vocês estão pedindo para os seus próprios deleites, vocês estão pedindo para os seus próprios prazeres, vocês estão pedindo apenas olhando para o bem-estar vosso e da vossa família. Quando na verdade o que Deus disse não era para que nós olhássemos para nós e para a nossa família. Deus disse que nós deveríamos amar o nosso próximo. Na verdade, quando você começa a ajudar o seu próximo, quando você começa a fazer algo pelo seu próximo, você atrai a atenção de Deus. Propósitos que Deus vai chegar junto são propósitos que abençoam outras vidas, que abençoam outras histórias. Nós precisamos se atentar a isso. O seu propósito, ele traz a presença de Deus. Pela manhã eu estava falando sobre a Torre de Babel. Era um projeto enorme, e eles tinham um propósito maravilhoso. Na verdade, o que eles queriam fazer era o que os egípcios fizeram com as pirâmides. Mas eles queriam fazer algo ainda maior. Eles queriam fazer um edifício tão alto, mas tão alto, de maneira que eles nunca mais fossem esquecidos na face da terra, que eles fossem lembrados pela eternidade. Esses homens tinham um propósito de futuro. Mas Deus olha e diz: esse projeto não pode continuar. Sabe por quê? Porque Deus diz assim: esse projeto não tem nada a ver comigo. Esse projeto tem a ver com os homens. E os homens precisam saber que acima deles está um Deus que sabe e governa todas as coisas. Por isso que uma pergunta que você precisa fazer quando você tiver um propósito: esse propósito, ele vai enaltecer o nome do Senhor? Por exemplo, alguém aqui está falando: eu quero ser um empresário de sucesso. Eu também pensei isso há uns anos atrás. Quero ser um empresário de sucesso, porque aí eu vou pegar 50% do meu faturamento e vou investir em missões. Esse era o meu plano. Eu falei: Deus, eu quero uma empresa, eu quero só me dar uma empresa, e nós vamos ser sócios. E dos 100% que entrar de lucro, 50% vai ser do Senhor, para nós investirmos em projetos sociais, em projetos de evangelismo, onde pessoas vão ter suas histórias transformadas. E Deus não me deixou ser um empresário, Ele fez de mim um pastor. Por quê? Como empresa eu ia alcançar algumas centenas de pessoas, mas como servo do Senhor eu posso alcançar o mundo. Hoje eu não sei, mas vocês são muito conhecidos, sabia? Talvez vocês não saibam disso, mas tem muita gente no mundo que conhece vocês e que falam de vocês. Eu cheguei em Senegal, todo mundo me conhecia. Pastor Melk, Pastor Melk, tudo bem, Pastor Melk? Muito obrigado pelaquela oferta que você enviou há 5 anos atrás. Aí o outro chegava: Pastor Melk, muito obrigado porque você me ajudou a chegar aqui. Lembra quando o senhor comprou minha passagem? Eu não lembrava de nada disso, mas amém, querido, glória a Deus, que bênção. Pastor Melk, a gente assiste o culto de vocês. Tem gente lá na África agora assistindo o culto. Um beijo para vocês. Bora, galera, bora, cambada. Propósito, pra cima, caramba. Para de moleza. Olha o exemplo do Paulo aí. Imagina minhas crianças na África, como é que vai ser? Vamos, vai. Cadê a lição? Cadê a lição pronta? Vai, sai da arca. Se não fizer a lição todinha, amanhã nem vem. Só volta aqui nessa casa com a lição pronta. Você está 3 dias atrasado, seu cachorro, presta atenção. Vai, vaza. 3 dias o moleque está lá com a liçãozinha toda pronta. Aê, agora vem cá. Vamos dar um aplauso aqui para esse menino aqui que se esforçou. Aê, todo mundo.
Boa. Agora vê se não erra mais, senão você vai ver, hein? Você não vai virar doutor. Desse jeito. Você quer ser um empresário de sucesso para viajar pelo mundo inteiro? Ou para semear em salvação de almas? Você quer chegar ao seu objetivo para que o seu nome seja glorificado, ou o nome do Senhor? Porque se for o nome do Senhor, se o seu projeto, se o seu propósito, ele visa crescer, fazer pessoas crescerem, se o seu propósito visa fazer pessoas se tornarem melhores, se o seu propósito visa não somente a sua família, mas visa o mundo, Deus vai se aliar ao seu propósito. Quantos acreditam nisso? Pode levantar as suas mãos e dizer glórias a Deus. Aleluias. E eu quero, para não ficar aqui somente em palavras, se bem que eu já li alguns versículos aqui, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por gentileza, no segundo livro de Samuel. O capítulo é o 23. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. O texto diz assim. Bom, para você que não leu esse texto ainda e vai cair de paraquedas agora, deixa eu te dar uma sinopse aí do que está acontecendo aqui. Esse texto ele fala sobre os heróis de guerra do rei Davi, os valentes, né? O texto dá o título assim, os valentes de Davi. E ele vem contando a história de homens que foram os guerreiros mais importantes do rei Davi, até chegar no versículo 9. E é aqui que eu quero destacar dois homens incríveis, com propósitos incríveis, e que tem muito a nos ensinar nessa noite. Eu já estou terminando. O texto diz assim: depois dele, Eleazar, você não pode esquecer esse nome, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, como um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi, quando eles desafiaram os filisteus em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram. Os israelitas, não ouviu? Os israelitas, cadê o povo de Parelheiros? Os israelitas, aê, caramba, é isso, gosta de gente viva. Os israelitas recuaram, mas, contudo, entretanto, Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus, até que a sua mão, pelo cansaço, ficou dormente e grudada na espada. O Senhor, olha o que acontece com alguém que tem propósitos definidos. Não foi Eleazar que venceu a guerra, não foi Eleazar que teve a vitória. Olha só, o Senhor, aleluia, o Senhor concedeu uma grande vitória a Israel. Não foi a Eleazar, foi a nação. Deus não visa apenas um homem, Deus visa uma nação, Deus visa o mundo. Deus não veio para salvar você, Deus veio para salvar o mundo inteiro. E você faz parte disso, desse projeto de Deus. Agora olha que coisa mais maluca. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército que tinha recuado agora volta para onde Eliezer estava, mas somente para saquear os mortos. É isso que vai acontecer com Paulo. Quando a tribo olhar e falar: uau, deu certo, hein? Eles vão lá, a gente pode plantar aqui, e Deus vai ser glorificado nisso. Esses homens vão dizer: nós não fizemos nada, Deus ajudou ele, e agora ele está sendo bondoso conosco. E o Paulo diz: vamos para a igreja domingo agradecer ao Senhor. E eu imagino que a igreja vai ficar lotada no dia da inauguração dessa comporta, porque as pessoas vão falar: o Deus do Paulo é o Deus verdadeiro. Aleluia, 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 oh glória. Queridos, versículo 11. Depois dele, depois de Eleazar, Samá, esse cara é incrível. Samá, filho de Agé, o Ararita. O que aconteceu? Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel mais uma vez fugiu. Sabe o que significa? Significa, queridos, que
esse negócio de você ficar falando assim, ó, sabe por que eu não consigo, pastor? Porque ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Para de falar isso. Porque os grandes homens e mulheres de Deus, eles não tiveram a ajuda das pessoas, mas eles tinham a maior ajuda de todas, a ajuda de Deus. Você não precisa de ajuda humana, você não precisa de pessoas, você precisa de Deus. Porque quem vai te dar a vitória no seu propósito é o Senhor dos Exércitos. É Ele que vai te dar vitória. Porque se as pessoas fizerem, você vai ter que dividir a glória com elas. Mas quando você faz junto com Deus, a glória é só de Deus. Aleluia. Esses homens mostram um exemplo. Olha que coisa incrível. Então não diga mais, é que ninguém me ajuda. Você não precisa de ninguém, você precisa de Deus. E as pessoas que Deus quiser, Deus vai mandar para te ajudar. Deus estava observando Paulo 8 anos. E aí ele diz: Melqui, Ingui, pois não, senhor, vai para a África. Vai para quê? Tá bom. Entrei no avião, morrendo de medo. Eu tenho medo de avião da lasqueira. Um bagulho chato, velho. A parte mais gostosa de uma viagem de avião é quando eu saio dele. Tem gente que fala assim: ai, que gostoso. Que gostoso o quê, rapaz? Se for o dia do piloto morrer, você tá lascado. Pode não ser o seu dia, mas se for o dia dele, você vai de carona. Ah, que é isso? Conversa. Na hora da subida, aquele Deus nos acuda. Oh, meu Deus, será? Eu lembro sempre da Brasília velha do meu tio, na hora que o avião tá subindo. Ela, no meio da ladeira, ela fazia. Aí ela voltava um pouquinho assim, e ele puxava o freio. Toda vez era a mesma coisa. Aí tinha que fazer pegar no tranco, aí tinha que descer um pouquinho. Rapaz, se o avião fizer isso aqui. Rapaz, eu ando de avião que não passa uma agulha no fundo do camelo. Se é que vocês me entendem. Aí ele tá lá em cima. Aí eu olho no mapa assim. Olha lá, 11 mil metros de altura, a 960 km por hora. Eu falo assim: se bater, lascou. 900. Aí na hora de descer, meu Deus do céu. Teve um piloto que a gente estava, quando a gente desceu em Senegal, de Senegal para Guiné-Bissau, um avião desconfiado. Eu olhei para aquele avião, cansado. Olhei para aquele avião e falei: Jesus da glória. Parecia que ele estava fazendo as últimas manutenções ali, na última hora ali, apertando os parafusos na roda, algumas coisas assim. Eu olhei assim e falei: Pai, Criador dos céus e da terra. Aí, na hora de descer, rapaz, o cara desceu assim, ó. O avião desceu quicando. Eu falei: que é isso? Que é isso, guerreiro quicudo? É uma luta, queridos. Eu não gosto disso não, mas Deus me mandou na hora certa para ir lá auxiliar o Paulo. Na hora certa Deus vai colocar pessoas certas no seu caminho. Para de ficar falando: ai, ninguém me ajuda. Ninguém ajudou o Paulo, ninguém ajudou o Eliezer, ninguém ajudou o Samar, mas eles tiveram vitória porque Deus deu vitória. Se você tiver um propósito, Deus vai fazer você chegar lá. Quantos creem nisso? Aleluia. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Eu profetizo que vão nascer propósitos santos no seu coração. Eu profetizo que Deus vai colocar propósitos santos no seu coração. Propósitos que vão fazer os seus olhos brilharem. Propósitos que vão fazer com que você tenha motivação. Propósitos que vão fazer com que você acorde de manhã só pensando neles e dizendo: vai valer a pena o dia de hoje. Senhor, me ajude a vencer mais esse dia, porque eu tenho um propósito. E que esses propósitos sejam santos, propósitos que atinjam outras pessoas, e que Deus seja o seu aliado maior nesse propósito, para que você tenha vitória. Se você recebe isso, aplauda o Senhor dizendo: obrigado, Deus. Aleluias. Seja louvado, Espírito Santo. Aleluias. Agora, como chegar? Como chegar ao final do propósito? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios,
no final dessa carta, ele deixa uma dica importante. Coloca aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, por gentileza. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Se você quer, se Deus já tem te dado um propósito, se Deus tem te dado propósito, se Deus tem te dado projetos, se Deus tem colocado visão de futuro em você, a única forma de você chegar aonde Deus espera é aqui, ó, mantendo-se firmes. E firmes onde? Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, ele vai dizer que ele espera que você esteja firmado na rocha, e a rocha é Jesus. Então, para você chegar no final do seu propósito, você precisa de Jesus. Ei, os dias difíceis virão, os dias de chuva virão, os dias de tempestade virão, os dias onde você vai ficar coçando a cabeça e dizendo: Deus, e agora? Chegarão. Nem todos os dias são dias de sol, nem todos os dias também são dias de chuva. E nos dias de tempestade, a gente olha e fala: uau, meu Deus do céu, mas a tempestade passa. Então nós precisamos entender que a única coisa que nós precisamos é estar firmes. Nós precisamos estar firmes em Jesus. No dia difícil, o propósito é maior do que a minha situação. Ei, irmão, só chega no objetivo quem é firme no propósito. Não pode se abalar, tem que continuar firme. Aí esse negócio de quando o diabo começar a colocar na sua cabeça, desista. Ei, irmão, risca esta palavra da sua vida a partir de hoje. Desistência não condiz com homens e mulheres de Deus. Desistir é uma palavra que não faz sentido para um servo de Deus, para uma serva de Deus. Essa palavra não é de Deus. Em nenhum momento Deus diz desista de algo, não. Se tem alguma coisa que nós precisamos desistir, é do pecado. Se tem alguma coisa que nós precisamos desistir, é do diabo. Se tem alguma coisa que nós precisamos desistir, é das coisas que o inimigo tem colocado em nossas vidas. Se tem alguma coisa que nós precisamos desistir, é desse pensamento de derrotismo. Esse pensamento que, ó céus, ó terra, ó azar, tudo, nada dá certo comigo. Ei, querido, para de pensar dessa forma. Deus não está se agradando. Ai, pastor, mas a minha depressão, vende ela para o capeta, já que é sua. Já que é sua, vende. Fala: diabo, ó, estou te dando 1 centavo, vai, compra minha depressão. E se ele não quiser comprar porque está muito caro, dá para ele. Vai, então tá bom, estou te dando, leva minha depressão, ó, não é mais minha. A ansiedade tem atrapalhado você de chegar aonde Deus quer? Então vende para o diabo, desiste da ansiedade, desiste da crise do pânico, desiste dos remédios que te fazem ficar dopados, desiste dessas coisas do diabo, desiste dos vícios, desiste da bebida, desiste da cocaína, desiste da maconha, desiste da cerveja que tem tirado você do ambiente da sua família. Desiste dessas coisas, mas não desista dos propósitos que Deus tem para a sua vida, porque esses propósitos vão fazer você chegar, não é no final do propósito, vai fazer você chegar no céu. É no céu, o propósito final é no céu. Vocês acham que o propósito da minha vida é a África? Não, o propósito da minha vida é o céu. Ao final da minha vida eu quero encontrar com o meu Senhor nos céus. Chegar lá e Ele olhar para mim e dizer: foi meia boca, mas entra aí. Tá bom demais. Passou com 5,1, hein, filhão? 5,1. Oh, Senhor, obrigado. Entra logo antes que ele mude de ideia. Algumas pessoas falam: quando eu chegar no céu, eu quero receber um galardão, quero receber a coroa de ouro, eu quero receber. Rapaz, eu quero receber nada, me dá só uma veste branca para ficar sentado no canto do muro pela eternidade, tá bom demais. Conversa. Mas para isso nós precisamos nos manter firmes. O texto de 1 Coríntios, ele continua dizendo assim: mantenham-se firmes e inabaláveis. Na outra versão ele vai dizer, não precisa colocar, mantenham-se firmes e constantes, superabundantes na obra do Senhor. Essa é a versão clássica da JFA. Na NVI ele vai dizer: meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis,
Sabe o que é isso? Inabalável. Não importa o que aconteça, amanhã o diabo vai tentar tirar essa palavra do seu coração, mas você se mantém firme, inabalável, não vai me mexer. Deus me deu uma palavra, eu vou ser o que Deus quer. Quantas pessoas você olha hoje no Brasil e você fala assim: essa pessoa é uma pessoa respeitada na nossa nação? Quantas pessoas a gente olha hoje no Brasil e fala: essa pessoa é uma referência de Deus, essa pessoa é uma pessoa que a gente tem orgulho dela? Quantas pessoas você vê assim? Ei, deixa eu dizer a você, o que Deus me mandou dizer é: tem vaga ali, está sobrando vaga para homens e mulheres que querem fazer a diferença na sua geração. Abraão morreu, Paulo morreu, Eliezer morreu, Samar morreu, Samuel morreu, Davi morreu, Abraão morreu. Essa é a sua vez, querido. Esse é o seu tempo. Irmã Débora morreu. Esse é o seu tempo de fazer a diferença, e Deus conta com você. Deus está esperando homens e mulheres que vão se levantar amanhã e vão orar dizendo: Deus, me dá um propósito, me dá um propósito, me dá um propósito, até Deus dar o propósito. E quando Deus der o propósito, você vai seguir firme, constante e dedicado totalmente à obra do Senhor, sabendo que no final o trabalho de vocês não será inútil, diz o Senhor. Aleluia! Andarabachur me andarabacai. Oh glória! Para concluir, você não está sozinho, lembra? Você não está sozinha. Se você sair daqui hoje disposto a ser o que Deus espera. Disseram para nós a vida toda que nós não iríamos chegar a lugar nenhum. Disseram para nós a vida toda que gente do extremo sul de Parelheiros, que extremo sul de Parelheiros não tem nada. Uma igreja como essa em Parelheiros é algo que pouquíssimas pessoas sonhavam. Se você quisesse ir numa igreja relevante, se você quisesse ir numa igreja bonita, se você quisesse ir numa igreja, sabe, com uma estrutura, a gente tinha que cruzar a ponte. É possível fazer sim. É possível ser alguém sim nas mãos de Deus. É possível ser excelente, não importa onde você mora. Abraão, sabe onde Abraão era? Do deserto. Sabe onde esses homens todos moravam? Em lugares difíceis. Eu estava numa cidade chamada Síndia, no norte de Senegal. É um lugar incrível. Eu vou passar o vídeo para vocês uma hora dessa. Dentro do quintal do missionário. É uma coisa de maluco. Eu fiquei assim do lado do muro. E eu fiz um vídeo. Eu virava o celular aqui dentro do muro do missionário. Uma mangueira, um pé de manga, abarrotado de manga. Atrás, um pé de laranja, abarrotado de laranja. Graviola, no meio do deserto. Uma roseira linda. E quando eu apontava o celular para fora do portão dele, só areia. E aí você pergunta: mas como pode dentro do quintal do missionário ter frutas e do lado de fora só areia? Porque a mão de Deus está sobre ele. A bênção de Deus está sobre os seus servos. E quer saber, os vizinhos daquela comunidade tudo ficam fazendo fila no portão do missionário para receber cada um uma porção, uma sacolinha de manga e uma sacola de laranja. Ele disse que enquanto tem laranja e manga, ele vai distribuindo para os vizinhos, porque não pode perder. E ele fala: pastor, eles acabam com tudo. É só começar a amarelar que já começa a vir gente pedir. Toma, sacolinha, sacolinha, sacolinha. E ele distribui. A bênção de Deus está sobre você. Pela manhã eu disse, tem pessoas achando: eu preciso ir para os Estados Unidos para me ser abençoado por Deus. Mentira do diabo. Você não precisa ir para lugar nenhum. Deus abençoa você onde você está. A bênção do Senhor alcança e acompanha aqueles que obedecem ao Senhor. Ele disse: se vocês forem fiéis a mim, se vocês guardarem os meus mandamentos, todas estas bênçãos vos alcançarão. Sabe o que significa isso? Crente que tem propósito com Deus, crente que decide ter uma vida séria com Deus, ele vai andando e as bênçãos vão atrás dele, vem alcançando ele. As bênçãos alcançam, você não precisa nem se preocupar com bênção, isso é coisa natural da terra. Deus tem muito mais para você. Aleluia. E para concluir, priorize as coisas do Senhor. Priorize as coisas do Senhor.
Dê prioridade às coisas de Deus. Quarta-feira tem oração. Você vai estar cansado. Mas se eu pudesse te dar um conselho bobo, mesmo cansado, desce do ônibus, para que entra 50 minutos falando: Deus, eu preciso de um propósito. Ore pela sua família, ore por você, ore pelos seus vizinhos, ore pelo seu país, mas não deixe de orar: Deus, eu quero um propósito, eu preciso de um propósito claro na minha mente. E continue fazendo isso até Deus dar o propósito, e você nunca mais vai ser o mesmo. Amém. Eu profetizo sobre a sua vida que a partir de hoje Deus vai te dar um incômodo santo para você priorizar Ele, para que você tenha propósitos de Deus na sua vida, objetivos que vão te levar para a vida eterna. Amém. Que você seja alguém relevante na sua geração, que você não seja só mais um no meio da multidão, mas que você seja alguém que as pessoas olhem para você e digam: eu conheço você, você é uma bênção para a nossa geração. E que isso seja na sua vida e nas nossas vidas. Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor Jesus.